Olá, você que nos acompanha, estamos aqui para mais um episódio do Vivi e Aprendi Podcast, o episódio número 39. E não custa lembrar que todo sábado, às 10 da manhã, um novo episódio vai ao ar pela Rádio Porto Gravatá e pelo Facebook da rádio. E também você nos acompanha lá no Spotify, no YouTube. E se você ainda não nos segue no Instagram, você pode seguir para assistir os melhores cortes de cada episódio. Bom, estou aqui hoje com um convidado, que é o Marcos Holden. Faz muito tempo que eu quero chamar ele aqui para o podcast, porque ele é super inteligente, é comunicativo e é um case de sucesso. Então, deixa eu apresentar o Marcos para quem não conhece. Ele é engenheiro mecânico pela UFSC, ele é formado também em administração e tem um curso também de gestão empresarial pela FGV. Ele é casado com a Maria Luísa, é pai de pet, né? E ele é um empreendedor no setor industrial, no ramo de pintura, arte e construção civil. O case de sucesso é a Paris Tintas, que, para quem não sabe, foi escolhida como uma das 100 melhores startups do Brasil pela Pequenas Empresas e Grandes Negócios e também recebeu um prêmio de sustentabilidade, um prêmio nacional bastante interessante, que o Marcos vai contar um pouquinho mais sobre isso. O Marcos, ele tem um perfil inovador, ele tem uma característica de criatividade e eu vejo ele como um inquieto. É verdade ou não é? Sem dúvida nenhuma, meu perfil é de inquietude. Marcos, Prazer estar obrigada. aqui contigo. Tenho acompanhado já os outros episódios. Isso me deixa bastante tranquilo para estar aqui, vendo já a qualidade das entrevistas, dos diálogos que tu tens tido, né? Que bom, obrigada. E vida longa ao esse teu nova empreitada, que sem dúvida também já está se transformando no sucesso. Obrigada. Obrigada pelo desejo aí de continuidade. Marcos, conta assim um pouquinho para a gente começar a entender o contexto do teu início nessa jornada de empreendedorismo. A começar porque tu tem 2 graduações já. Sim. Então já tinha ali uma sede de conhecimento, é isso ou não é? E já tinha uma sede de conhecimento que naquela ocasião, né, Daniela, a gente mal sabe para que a gente queria o conhecimento. Exatamente. Talvez tu te recordes, mas talvez tu não te recordes, mas a gente se conheceu indo no ônibus para o segundo grau em Tubarão, inclusive. Então, olha a quantidade de dúvidas que nós tínhamos sobre o que decisão tomar, né? Uhum. E para a graduação, né, para minha primeira decisão, surgiu essa vontade de fazer engenharia mecânica, uma questão de momento, de pessoas que eu admirava, que eu já tinha visto sendo formadas nessa área, e optei pela engenharia. Dada essa fase, então, de você estar lá como estudante, e aí no fim da graduação já começa a reflexão sobre o que fazer no mercado de trabalho, né? E aí a fase estudantil, ela cessa. No meio da engenharia, eu comecei a fazer a administração. Quando eu fazia engenharia, eu trabalhava em alguns laboratórios também, para poder ter uma renda extra, né? E chegou num determinado momento que eu entendi que eu podia aproveitar a oportunidade por estar em Florianópolis e tentar estudar mais alguma coisa também. Olha só, então fez concomitante as Eu 2. fiz metade da administração concomitante, e aí tive a felicidade de passar na UDESC também, que aí eu não tinha o desembolso, né, que é estadual também. E ali eu comecei a ter uma natureza empreendedora um pouco mais já evidenciada para mim mesmo, né. Porque o fim de uma faculdade de engenharia, ela te leva para essa reflexão, né, eu vou empreender, eu vou tentar seguir carreira, vou buscar um caminho aqui de fazer trainee em algumas empresas já muito estabelecidas no mercado, né, que tem a gente já vai dialogando com os amigos, já vai vendo: "Ah, eu vou para essa empresa, eu vou para aquela". E nesse momento veio então a minha dúvida: o que fazer? Tentar empreender também, como o meu pai sempre quis empreender, né, ele teve a jornada dele de início de carreira como colaborador de outras empresas, e depois foi para ter a própria empresa. Uhum. E a decisão naquele momento foi de eu aproveitar um pouco do conhecimento que eu estava tendo no mercado de tintas. Olha que curioso, eu fazendo engenharia mecânica, lá eu estagiava com empresas vinculadas à área de tecnologia, mas pelo fato de o meu pai ter montado, anos antes, uma fábrica de artigos para a arte, fez com que no transcorrer desse desenvolvimento da empresa dele, a gente passasse a fazer uma tinta. Nós tínhamos, por obrigação do processo fabril dele, de fazer uma tinta que, ao ser adicionada sobre um tecido de algodão,
dava então origem à tela de pintura artística. Olha que complexo isso, tá. Então eu, saindo da engenharia, comecei a refletir: vou buscar carreira de engenheiro ou vou buscar empreender? Se eu for buscar empreender, eu tenho dinheiro para começar do zero uma empresa? Eu tenho chance de capitalizar? Hum. Não, não tinha. Então eu busquei um olhar pronto. E o que eu posso fazer com o que está à minha disposição então? Uhum. E eu vislumbrei naquela oportunidade, poxa, talvez se a gente encontrar viabilidade econômica, eu posso usar uma parte do conhecimento da fabricação de tintas que nós temos, trazer o conhecimento que falta, que é o da construção civil, e ensaiar essa ida para um mercado novo. Então você traz uma fonte de receita adicional, partindo não do zero de investimento, né, e eu já partindo de algo que eu tinha. E foi assim, eu fiquei muito amigo de um químico da Coral Tintas, chamado senhor Aparício Temperini. Assim que ele se aposentou, ele era chefe de qualidade da Coral. Assim que ele se aposentou lá em São Paulo, lá em Cotia, ele se tornou o meu primeiro químico. E aí juntos nós desenvolvemos as primeiras tintas da Paris Tintas. Olha. Então foi assim que começou. Dentro da lata já um produto com a expertise de um senhor de muito tempo de mercado, e fora da lata com toda a minha ainda inocência administrativa tentando, né, era muito sonho, era muito mais inspiração do que conhecimento naquele momento. Uhum. E aí comecei a Paris Tintas. E daí naquele momento então, começou a trabalhar na empresa que o teu pai tinha fundado e que ali ainda ele estava gerindo aquela empresa. Sim, quando ele montou a empresa, eu ainda era muito jovem, eu já ajudava em alguns processos, né, embalar produto, preparar para coleta de transportadora. Mas na situação de ter ido estudar em Florianópolis, aí eu fiquei impossibilitado de continuar trabalhando junto. Então eu tive que me distanciar por aquela janela de tempo da faculdade. E aí quando eu retornei, fiz a Paris Tintas ser então um braço ali, né, hoje se fala um spin-off, né, Uhum. mas é um braço dentro da empresa que já existia, que era puramente arte, e aí a gente passou a atender a construção civil também. Isso faz quantos anos? Desde do teu ingresso? A ideia começou em 2008 e ela virou um CNPJ em 2010, a Paris Tintas. Então tem aí 14 anos. 14 anos agora. E durante esses 14 anos, o que mudou? Aí tu fez a melhor pergunta agora, que eu gosto de falar sobre esse novo ciclo que a gente está vivendo. A construção civil, eu brinco assim, aqui nós estamos entre amigos, eu acho que é fácil brincar também, né. Eu montei a fábrica de tintas e eu fui para casa no primeiro dia e pensei assim: "Estou rico". Só que aí eu olhei para o e depois olhei para trás, não era o de rico, era o de lascado. Ah, é? É, Por quê? onde que eu fui me meter? Hã. Porque é um mercado extremamente agressivo, com grandes players já dominando, e que traz necessariamente a necessidade de você ter estratégia, de você parar para prestar muita atenção nos passos que vai fazer, nos movimentos que vai fazer. Então, assim, montar uma indústria, grau de dificuldade. Montar uma indústria química, grau de dificuldade extra. No setor da construção civil, então se prepara. Você vai ter uma jornada de resiliência para provar para o mercado enorme e ficar muito atento. Ao mesmo tempo que você precisa de inspiração, precisa ser criativo, você precisa ter austeridade, você precisa saber que passos vai dar, que momento vai dar. Eu acho que isso foi essa primeira jornada, né, então, foram os primeiros anos, serviram bastante para moldar essa minha percepção de que não ia ser tão fácil, de que eu tinha que ter algo a mais. E como é difícil saber que algo a mais vem no começo, né. No começo eu imaginei que ter um bom produto seria a solução. E depois a realidade vem e te diz: "Não, ter um produto é o básico, é o mínimo, você tá certo, você começou com um bom produto, mas só isso não vai te levar a lugar algum". E aí no auge dessa introspecção toda, os resultados não estavam aparecendo, eu não estava conseguindo pivotar bem a empresa. Em 2016, aí olha só, já 5, 6 anos ali trabalhando, eu trabalhava, assim, era o dia inteiro pensando em venda, tentando vender, visitando construtora, visitando loja,
Às vezes eu fazia entrega, era muito esforço, e aí eu comecei a perceber que o esforço aliado à qualidade do produto não estavam sendo suficientes. Porque não estava me faltando dedicação e não estava me faltando qualidade dentro da lata. Estava me faltando, me parece que todo o restante. E aí eu mergulhei num profundo momento assim de introspecção e de estudos, e um livro me chamou muita atenção, que foi A Estratégia do Oceano Azul. Eu já li esse livro. Então, quando eu li lá singularidade, consciência e consistência, eu tatuei isso em mim. Caramba, é o que falta pra mim. É o que fez o Cirque du Soleil ser o que ele é. É o que fez quem está em alto patamar ser alguém que merecesse estar lá. E aí eu parei para refletir meus negócios e tentar entender onde eu poderia encontrar neles singularidade. Segundo momento, eu buscaria, dentro da singularidade encontrada, ter consciência dela para negar tudo que ela não pertença. E aplicar o terceiro passo, que aí sim, aí eu vou bater pra caramba no que sobrar, que é a consistência. Eu fiz isso e para acrescentar um pouquinho mais de esforço, eu fui morar em Florianópolis por 2 anos, abri a startup ThermoOff Nanotecnologia lá na ACAT, e esse movimento todo foi fruto dessa imersão na estratégia do Oceano Azul. Que massa! E aí essa startup então, a ThermoOff, era o quê especificamente? E foi essa startup que foi premiada? Exatamente. E aí é interessante, porque a gente fala de inovação e parece sempre tão distante em alguns momentos, né? Sim. A ThermoOff, ela surgiu dessa minha reflexão. Peraí, eu faço produto bom. Para quem eu estou ofertando, a relação está saudável? Eles estão vendo o valor que eu gostaria que eles vissem? Se eles não estão vendo, será que a questão é do mercado não enxergar ou eu de não estar num mercado que talvez seja o melhor para eu estar, dado o meu perfil empreendedor? São várias perguntas que a gente precisa se fazer, né? Porque os mercados têm clientes bons e têm empresas boas atuantes. Então pode ser que simplesmente eu não esteja bem encaixado no meu perfil. Então, para não ficar com um pensamento assim, gente, será que eu faço tudo errado? Eu me dei uma brechinha de pensar assim, será que eu estou no mercado certo? E aí a estratégia do Oceano Azul, vinculada ao meu mercado, me fez refletir. Olha só como o primeiro pensamento de montar uma indústria foi muito parecido com esse segundo pensamento. Só que o meu segundo pensamento foi, com o que eu tenho nas mãos, de novo, agora se eu for tentar desenhar singularidade, qual é a grande singularidade que eu vou conseguir mostrar rápido para o mercado? Uhum. E uma das coisas que o livro trata é que você precisa encontrar benefícios reais para o seu consumidor, né? Então você tem que falar muito de valores, você tem que falar sobre o que de fato resolve na vida de alguém, né? E parei para analisar as problemáticas que existiam no Brasil, nas indústrias, na falta de performance, e encontrei uma conexão. Tem um dado, eu acho que é bacana de falar, que a introspecção foi tamanha naquele momento, que eu fiz uma lista de tudo que eu já tinha feito mais ou menos bem na vida antes. Por exemplo, adoro desenhar no CorelDRAW. Então, eu coloquei lá, desenho no CorelDRAW mais ou menos bem, sem estudar. Se eu estudar, talvez eu possa ser um bom designer. Poxa, eu fui bem na engenharia mecânica, passei num curso bom, me formei muito bem. Nas áreas térmicas e fabricação, talvez eu possa ser bom em alguma coisa. E eu anotei aquilo, se eu fosse mudar de carreira, vamos supor. Tá. Se eu fosse fazer outra coisa agora, quais os ativos que eu poderia aproveitar daquilo que eu já coloquei energia antes? Uhum. E aí surgiu uma conexão entre a área térmica da engenharia, que foi a área que eu sempre amei, e a minha planta produtiva, na qual eu encontrei uma solução, que era a proteção térmica refletiva. Olha. Então eu fui buscar na minha estrutura de produção algo que eu pudesse fazer vinculado a um perfil que eu sabia que eu já tinha uma certa facilidade de navegar, que era a área das transferências térmicas. E aí dali nasceu essa ideia da startup. E para ter altíssima singularidade, o nome dela é ThermoOff Nanotecnologia, Uhum. né? Porque ela mitiga das problemáticas de calor. E em cima dessa ideia inicial, então eu desenvolvi todo o plano de negócios da ThermoOff Nanotecnologia. Uma proteção térmica refletiva com alta eficiência em refletir a parte do calor, né? Que chega pela luz, com uma camada fina, super democrática para solucionar essas problemáticas de calor e de consumo de energia em várias empresas e residências.
e bolei esse plano de negócio e dei início ao negócio. Então foi assim, totalmente diferente e impactante para quem começou a ver. A minha forma de atuação mudou, né, então ela é B2B para grandes empresas, o jeito de vender é outro, um processo extremamente mais consultivo e mais sênior do que uma venda de balcão. Mas tudo isso faz parte da singularidade, né, você encontra outros tipos de barreira, mas na medida em que você consegue transpô-las, você também encontra outros benefícios, né. Então na Thermo-Off eu consegui pela primeira vez, fabricando tinta, virar uma autoridade. Olha que bacana. Ah, que legal. É muito legal. A gente vai nos clientes da Thermo-Off, chegou o Marcos da Thermo-Off. É fantástico. E isso é devido à criação de valor. Uhum. Porque o cara que compra, ele sente o benefício. Então ele me enxerga como alguém que auxiliou ele. Uhum. E isso, a Thermo-Off, essa startup, ela está dentro da Paris, ela faz parte da Paris Sim. e ela continua, então, ela hoje é carro-chefe ou não? Ela já vai se transformar dentro do mundo das tintas, essa parte industrial toda já vai começar a dominar a partir do ano que vem, tá? Porque são vários anos na construção civil contra, né, uma história mais recente na Thermo-Off. Mas todos os indicativos de ticket médio, custo de aquisição de cliente e potencial de crescimento fazem com que essa área industrial, sem dúvida, vá ultrapassar a área civil, a área imobiliária, né? E tem investimento externo, não? Não. Eu cheguei a fazer, né, algumas rodadas de diálogos. Ah, Eu cheguei a ter um cheque disponível de 1,5 milhão por 10% em um certo momento da empresa, mas a gente tinha, depois que estudar as cláusulas, né, tem lá vários detalhes de tag along, drag along, quem arrasta quem, e a gente não demos sequência nas negociações por causa das cláusulas. O mundo do investimento, quando você pega capital, geralmente fala assim, venture capital, né? Você precisa tomar muito cuidado se você está fazendo a coisa certa, você como empreendedor. E também trago uma outra informação relevante. A grande maioria das startups precisa de outra coisa e não de dinheiro, uhum. tá? Dinheiro não é o principal fator de sucesso das startups. Geralmente é gestão e time. Gestão e time. Naquela ocasião, se eu tivesse recebido o aporte, por exemplo, eu teria usado muito mal. Porque não tinha o conhecimento necessário. Iria testar coisas com dinheiro. O ideal é testar com pouco ou com quase nada. Dali, Validar. sem dúvida, validar. Quanto maior o esforço criativo, mais econômica fica a solução. E quanto mais dinheiro tem no início da jogada, mais dinheiro vai pelo ralo. Então a gente passou por essas provações. Imagina a alegria de ter o primeiro cliente pagante, né? De uma tecnologia que você inventou, Sei. pediu patente, uma coisa totalmente nova. Meu primeiro cliente pagante foi uma granja vinculada à JBS, não, desculpa, BRF, em Videira, lá no oeste do estado. Foi o marco. Foi o marco. Aí ali eu percebi, nossa, que legal. Produto de valor agregado, entregando benefício e um cliente que nunca me viu antes, comprou a ideia, apostou e estamos lá aplicando. Aí depois fomos para o oeste do Paraná e fomos para São Paulo. Hoje a gente faz o retrofit das academias Smart Fit no Brasil. A gente está fazendo o Grupo Açaí Atacadista já, eu acho que na 7ª, 8ª loja agora. E eles já estão com um número muito grande, né? Então a gente tem mais 42 orçamentos deles para ir trabalhando nos próximos anos. Cada loja dessa tem 35 mil metros quadrados na média, então é um trabalho bem bacana. A Thermo-Off tá com quantos anos no mercado? Dá para dizer que ela começou em 2019, então vai fazer agora 5 anos. 5 anos. E sabe que nós estávamos num evento, FinDay, que é um evento de finanças e negócios lá em São Paulo, e o Thiago Nigro, ele mostrou um gráfico, e esse gráfico que ele mostrou, ele vai muito de encontro à filosofia do livro Hábitos Atômicos. Que tu falando dessa história toda aí, me veio isso. Que ele mostra, assim, que muitas vezes, por exemplo, quando tu investe um capital, mas o Hábitos Atômicos ele fala disso de investir energia de resultado, de modo geral. Então vale as duas coisas falam do mesmo assunto, digamos assim. Que é o aspecto comportamental, né? Não, na questão do crescimento mesmo. Que às vezes o crescimento inicial, né, isso que eu tô pensando na tua empresa ali no Thermo-Off, né, nessa startup. Tu foi muito pioneiro, tu desenvolveu um produto novo, inédito no mercado. Então, aquela energia empregada no começo, Ah, sim. ela é muito grande, o resultado é muito pequeno. Só que tem um ponto de inflexão que agora vai
Exatamente. E aí os prêmios vieram coroar isso. Foi uma loucura pra mim aquilo, Dani, foi uma loucura, porque eu tinha acabado de fazer a startup, eu estava começando a ter clientes pagantes, mas o faturamento não era uma coisa, assim, super sustentável, era inicial, mas eu já tinha a prova de mercado, né. Então já tinha cliente que pagou e estava satisfeito, ok. Uhum. Estava me encorajando a Aham. voar um pouco mais alto. E aí surgiu o Pequenas Empresas, Grandes Negócios, como um convite, eu estava numa palestra em Florianópolis, alguém falou: "Ó, vai ter o nova edição das 100 startups para ficar de olho pela Pequenas Empresas, Grandes Negócios, vale a pena você aplicar essa sua ideia". Disse: "Pô, legal, interessante". Aí eu cheguei em casa, aquelas coisas que a gente faz de madrugada, né. Aham. Acessa lá, peguei o formulário de aplicação da ideia. Aquilo ali foi basicamente acho que uma pós-graduação para o meu plano de negócios, porque 70% das perguntas eu não estava pronto para responder. E aí vieram aquelas perguntas super interessantes, que parece que não estão conectadas, mas está tudo bem conectado. Uma autoanálise do teu Uma negócio. autoanálise. Então eu peguei uma ideia que no primeiro parágrafo da ideia ela sobrevivia ao, digamos, a banca olhar as próximas páginas, né, mas as próximas páginas eu fui desenvolvendo junto, porque as perguntas eram relevantes sobre estrutura, tração, comportamento do cliente, mercado, sustentabilidade futura. E fiz ali então um preenchimento todo adequado, passei pela primeira fase, aí vieram as entrevistas, e foi muito legal então, porque isso tudo acontecendo em 2017, 18, e já em 2019 fui escolhido como uma das 4 melhores startups do Brasil indicado ao segmento industrial. Uau! E essa mensuração deles, eles fazem um balanço, né, da ideia, a aplicabilidade dela e a importância dela para o futuro. E aí a gente foi premiado. Quando aconteceu aquilo, eu tive uma pequena sensação de que valeu a pena ter parado para pensar no que eu ia fazer, Hum. ao invés de só continuar fazendo, só continuar me matando trabalhando. Sim. Então essa parte que você quis falar, né, sobre a energia colocada na estratégia e no desenvolvimento. E Marcos, talvez muitas das pessoas que irão assistir esse episódio, algumas não, muitas são empresárias, né, pessoas que têm o seu próprio negócio. E às vezes, eu não sei se as pessoas vão refletir, por isso que eu quero falar sobre isso. Às vezes a pessoa tem uma lojinha Uhum, no local, num negócio local, e ela tá ali com resultados ruins, tá fazendo o que todo mundo faz, tá naquele efeito manada e fica num ciclo ruim só de reclamação. Reclamação porque, terceirizando a culpa é da movimentação, o turista que não tá vindo, a margem de lucro que tá baixa, não acho gente boa para trabalhar. O teu exemplo mostra, a questão da inquietude com o resultado, uhum. de não se acomodar com aquilo que não estava legal, de parar, fazer uma autoanálise, procurar uma solução, buscar uma alternativa, e foi a partir dessa inquietude que tu simplesmente tem uma patente de um produto inovador. Então, justamente nesse ponto, eu quero até fazer uma brincadeira aqui, mas é uma brincadeira que serve muito. Se você tem um negócio Uhum. e você está se achando esperto, toma cuidado, você não é tão esperto quanto pensa. Porém, se você também tem um negócio e está se achando muito burro, muito tanso, calma, você não é muito burro, você não é muito tanso. Calma, faz uma análise. Tenta entender os pontos fortes, os pontos fracos que você tem. Muito importante ter a humildade de compreender os pontos fracos, porque muitas vezes, Dani, basta a gente parar de alimentar os pontos fracos que os bons já vencem Uhum. os fracos. E em alguns momentos você vai perceber aquilo que dá certo e aí começa a transferir esse alimento para aquele ponto, né. Uma situação muito clara de tentar ver se é possível você avançar em relação ao resultado que está tendo tem alguém no meu segmento que faz a coisa que eu faço e eu admiro? Tá tendo bons resultados? Bom, se essa companhia ou essa pessoa está tendo bons resultados, é porque tem mercado. E aí faz uma análise dos pontos fortes desse concorrente, usa ele como benchmark. Faz uma análise da ambiência, do atendimento, né. E nós como empreendedores, a gente tem uma barreira que a gente precisa transpor, que é a barreira de,
acharmos que as coisas vão acontecer por si só em algum momento. A vida do empreendedor, cada dia eu fico mais ciente disso, tá? Isso, e também ciente de como eu não tinha essa sabedoria antes, quando eu montei a empresa. Eu acho que a empresa está vendo um Marcos muito mais maduro nos últimos 3 anos. A gente é feito para servir. O empreendedor, quando tem uma ideia, uma percepção de que algo pareceu fácil para ele, você não pode simplesmente imaginar que por você ter encontrado facilidade na compreensão e na execução, você simplesmente vai delegar e a sua equipe é obrigado a fazer com a mesma facilidade. Não é assim que funciona. Os perfis são distintos. Para algumas pessoas que têm muita vontade de executar, você vai precisar executar junto. Você vai precisar explicar em detalhes mais de uma vez para que você ganhe esse braço de execução. Então, essa questão, ela passa por servir e formar as nossas equipes, certo? E a responsabilidade é do empreendedor de fazer isso. Você não pode ficar se lamentando, dizendo, nossa, a culpa é da minha equipe. Tá, mas quem formou a equipe é você. Ah, a culpa é do meu produto. Tá, mas quem seleciona o que vai estar aqui à venda é você. Então, o empreendedor precisa ter a humildade de saber o que é culpa dele e, ao mesmo tempo, ter a tranquilidade, ter a calma de saber que todos nós somos humanos normais e que, controlando um pouquinho mais os pontos fortes, desnutrindo um pouquinho as nossas barreiras, nossas fragilidades, todo mundo pode ter sucesso. Uhum. Ô Marcos, e essa fase de mais artística, assim, que eu tenho acompanhado, de projetos sociais, e você muito próximo de artistas e participando, promovendo concursos. Como que surgiu isso? Porque até isso não tem nada a ver com termo off. Não. Desculpa, aparentemente não. Ah, é? É, mas ela obedece o mesmo princípio. E aí, quando a gente aprende o que dá certo em um segmento, existe a enorme chance de a gente, de forma adaptada, trazer para outro. Explica melhor isso. Vamos lá. Então, eu montei a Thermo-Off, ela começou a me mostrar um oceano mais azul do que a construção civil, certo? Certo. Isso nega para mim a construção civil? Não. Só que ela me dá outro caminho para a construção civil. Então eu comecei a transformar a Paris Tintas em uma empresa que agora pensa em produtos mais tecnológicos para apresentar de uma forma mais tecnológica também e dentro do próprio Mar Vermelho buscar um pelinho de oceano azul. Uhum. Olhei para a arte, né, que já era uma empresa da família, e quando eu voltei de Florianópolis principalmente no começo da pandemia, né, voltei aqui para Gravatal, comecei a ter mais contato com a arte, eu parei para fazer o mesmo exame de consciência sobre a arte. Poxa, nós estamos há tantos anos aqui, a empresa chegou num certo ponto e não está crescendo além disso, o que a gente pode fazer para buscar um novo fôlego, uma nova sequência de crescimentos? E aí eu fiz a mesma coisa. O que eu posso ter com o que eu tenho nas mãos para ter uma sobrevida? Comecei a estudar tecnologia, ver os movimentos de impressão fora do Brasil, de reprodução de obras de arte, e aí lançamos um tecido inovador, que é o tecido Canvas, que é uma marca nossa no Brasil, Canvas para impressão digital, que é basicamente um tecido parecidíssimo com o da tela para pintura, porém com uma química, a tinta que vai em cima do tecido, ela é mais tecnológica, ela é outra formulação. E ela é adaptada para que as impressoras, que já existem no mercado, consigam imprimir sobre a nossa mídia e fazer reprodução de obras de arte. Então ali eu comecei a dar uma mais singularidade, consciência e consistência novamente. Então a Paris começou agora a ter um braço tecnológico. Parceria com HP, Canon, Epson, Imac, Holland. As grandes do mundo hoje são parceiras nossas. Estivemos agora no São Paulo Fashion Week em parceria com a Canon do Brasil, por exemplo. Estávamos lá fazendo uma amostra de impressões, né, do curador Paulo Guedes, que é o dono do São Paulo Fashion Week. E esse ponto de singularidade, de poder conversar num nível mais tecnológico, já foi um grande diferencial. Mas ainda ficou sobrando aquele lado puramente artístico mesmo. Aquele lado que é muito mais visceral ali, criativo e não tecnológico, né? Sim. E para esse ponto, a análise que a gente chegou à conclusão foi de que estava faltando um DNA mais artístico de verdade. Tava na cara isso, a gente só não estava vendo.
Meu pai e minha mãe, 2 alemães, montaram uma empresa. Como é que alemão faz empresa? Pensando em ter um produto bom. Então, durante 20 anos, a Paris, que era Paris Telas, né, ela sempre foi vista como um excelente produto no mercado. Mas a gente nunca passou desse ponto. A gente nunca tinha feito um movimento de arte dentro de uma empresa que produz para arte. E ali era evidente nesse momento, sabe? Nesse momento desse meu diálogo, cara, é isso que falta. Olha o que o Caíto faz com a Chili Beans. O Caíto é um formador de marca, não é um cara que tá no mercado de produção de óculos, certo? O lance da Chili Beans é a vibe que ele construiu em torno da marca. Uhum. E aí a Paris tendo essa percepção, né, que é sempre um tiro no escuro, né, tentar pivotar isso, você tem que fazer, medir, ver se tem retorno. Mas aí eu comecei a fazer collabs com artistas, desenvolvi minha linha de tintas artísticas, chamei gente da nossa região, as meninas do Estúdio Flora, chamei gente de São Paulo, chamei gente do Rio, fiz uma collab para lançar a primeira coleção de tintas de arte. Então eu não tinha mais agora só telas, tinha telas e tintas. E associei também a movimentos artísticos que eu já admirava. Por exemplo, Jaguar Parade, né, que fizemos uma pintura no Cristo Redentor, fizemos uma pintura em Paris com eles, fizemos em Nova York com eles. Então esses movimentos artísticos já existiam e estavam sempre carentes também de parceiros. Eu olhei para eles e pensei, nossa, e eles têm exatamente o que me falta, que é o DNA artístico, que é essa conexão verdadeira mais com a arte. E aí eu comecei a fazer esses eventos. Então, lá em São Paulo nós temos a Batalha da Arte, que acontece quase todos os meses, vai ter uma dia 31 agora, né, que é um octógono com os nossos produtos, os artistas duelando em tempo real numa balada. Temos as oficinas de arte nas 4 unidades do Hotel Pullman, em São Paulo, rodando. Temos um projeto chamado Cidades Invisíveis, como parceria, que faz ressignificação de áreas urbanas em comunidades, usando as nossas tintas, sabe? Então, a gente pegou no que era a produção do mercado artístico, e entregamos um pouco mais de tecnologia com a impressão digital e resgatamos depois a arte também para algo que estava faltante a ela, que era o DNA artístico. E aí os movimentos surgiram por isso. Parece não, né? Quando tu tens esse processo criativo, tu tem uma visão zoom out, assim, né, uma visão macro que te expande. Como que é o teu processo criativo? Pergunta de bastidor agora. Pergunta de bastidor. Meu processo criativo, quando eu saio, eu preciso do silêncio. A coisa que mais me traz pensamentos é quando eu tô sozinho. Aham. Então, assim, viajando, dirigindo. Se eu pego o carro e vou daqui para São Paulo, eu paro até eu mando mensagem para mim no WhatsApp sobre ideias que vão surgindo. Pensamentos, reflexões. Quando eu pego o morro para subir, né? Ali mais, depois na primeira meia hora começa a vir só ideia legal. Parece que só vem oxigênio limpo ali, né? Então sair dos ruídos do dia a dia. E fazendo essa análise, eu também percebi quais eram os ruídos da indústria. E quais são os ruídos da indústria que matam o poder criativo de um empreendedor? É o cotidiano. Uhum. Então você tem que ter time, tem que conseguir mostrar o propósito para o time, para que a gente cada vez mais navegue conectados no propósito, mas eu consiga ter confiança de que tem alguém olhando o meu financeiro, de que tem alguém olhando a minha produção, de que alguém está comprando direito, para que o empreendedor que naturalmente carrega essa responsabilidade de visualizar o futuro da empresa, viajar para o futuro com a mente, voltar do futuro e distribuir sementes desse futuro em ações, em estratégias, o empreendedor, se ele ficar com os problemas cotidianos, ele neutraliza esse poder criativo. Ele Uhum. fica engessado. Eu senti isso na pele, tá? 1 ano e pouco atrás, eu tive uma crise nervosa, que eu estava me sentindo completamente abafado, desmotivado, e eu estava percebendo que era um momento em que a empresa estava dando o melhor resultado dela no período. Uhum. Mas por quê? Porque eu estava enfrentando uma fase em que eu estava completamente focado em austeridade. Então eu controlei despesa, eu fiz todo o mapeamento de DRE apurado, construímos processos que nós não tínhamos. Então tudo isso foi altamente importante para aquela fase da empresa. Hoje a gente tem a empresa com um controle muito mais bem definido, mas naquele momento a minha cabeça ficou presa ao interno e eu morri criativamente. Sim.
Te exauriu. exauriu, a parte da criatividade morreu e isso me fez muito mal. Então agora eu tento buscar alguns lapsos assim, por exemplo, semana passada estivemos em São Paulo em uns eventos. Não preciso demorar para ir para lá, segunda-feira eu vou estar em Itapema. Então, ok, eu sei que a empresa precisa de mim, mas eu também tenho que me permitir cumprir minha agenda externa, porque para a empresa isso também é muito importante. É o jeito que eu aprendi que eu funciono bem. Uhum. Um pouco lá fora, um pouco aqui. E até porque também é responsabilidade do empreendedor buscar conhecimento fora e trazer, né? É de todos do time, mas um pouco mais do empreendedor fazer isso. Marcos, durante todo esse processo, tem a perda do teu pai, Uhum. que estava caminhando na empresa. E eu lembro que na época do falecimento do teu pai, ali na Covid, algumas pessoas comentaram que o teu pai tinha uma marca registrada porque eram colaboradores, que era a humanidade Uhum. e a capacidade de lidar com pessoas. Umas 2 ou 3 pessoas comentaram isso, que ele era uma pessoa, assim, fantástica no relacionamento. O que a perda do teu pai significou naquele momento? Do Marcos empresário, do Marcos filho, Uhum. nesse processo, nesse contexto? Quer ver alemão chorar? Essa questão, né, ela pra gente alinhar o histórico, né? Então eu estava em Florianópolis e surgiu a pandemia. Quando surgiu a pandemia, decisão rápida, daquelas que você tem que tomar para ontem, né? Eu tinha aluguéis lá, tinha um espaço comercial também rodando, mas a indústria era aqui em Gravatal. Então ninguém sabia o que ia ser da pandemia. E eu decidi bem rápido, tem que voltar para Gravatal, tem que ficar perto da indústria. Mudei. Em uma semana eu estava morando aqui em Gravatal, arrumei um apartamento para vir morar e resolvi isso aí. Então, durante o primeiro ano todo da pandemia que meu pai estava conosco, foi um dos anos que eu mais tive proximidade com ele. Ainda mais porque já tinha passado aquela fase chata da adolescência em que você vê muito o pai como rival, né? Exatamente. E eu já tinha aprendido que eu tinha que criticar muito pouco, eu tinha que muito mais fazer a complementabilidade daquilo que eu achava que era falta dele. Eu acho que essa consciência agregou pra gente também. Tá, você não é legal nisso, tudo bem, deixa ele aí, ele já fez o papel dele. Agora vou eu entregar então o que tá faltando. E com esse pensamento de complementabilidade, a parte profissional, por exemplo, eh, foi muito pouco sentida a ausência dele, porque eu já estava há um ano fazendo parte, indo para cima, buscando, como se fosse um pensamento meu de poder aposentá-lo, né. Então esse processo já estava rolando. Então assim, a parte de pensamento de construção comercial, marketing, novos produtos, isso ele já não estava fazendo, Tu já estava pronto. já estava ali, já estava comigo. Esse desafio já estava comigo. Agora o que que ele sempre foi muito bom e com certeza faz falta? Essa visão interna. Do time, da porta para dentro, ele conseguia com o ouvido saber se tinha um motor com problema ou se tinha uma pessoa com problema. Ele tinha essa sensibilidade aflorada demais. Até uma curiosidade, meu pai, eu não sei como, mas ele tinha uma facilidade enorme para conversar com mudos. Olha! É. E isso é de uma sensibilidade muito grande, né? Porque você ter isso naturalmente, meu pai, durante a vida dele, tanto no Mato Grosso do Sul como aqui, ele teve alguns amigos mudos e conversavam por horas a fio. Olha só. É. E aí teve esse momento, né? Então, o meu pai ali na empresa, muito próximo dos colaboradores, sempre muito humano com eles. Meu pai é daquele tipo de gente que você pode enganar ele, mas ele nunca vai tentar te enganar, né? Ele, por ter um coração tão bom, não pensa na maldade que alguém poderia fazer com ele, né? Ele sempre foi pelo correto. Um dia, se você fizesse até uma piada, às vezes piada que pudesse indicar que alguém estava sendo prejudicado em algum momento, ele já ficava bravo, né? Tipo, não brinca assim. Então ele tinha muito esse lado que eu acredito que entrega essa visão de homem humano que você quis retratar, né. E aí o processo da perda foi um processo que algumas famílias sentiram também, não fui o único, né, que foi essa questão abrupta, né, muito rápida. Um homem que eu nunca vi precisar de um remédio para dor de cabeça na vida, contraiu uma doença e em 15 dias faleceu. Nossa, foi rápido mesmo. Foi muito rápido e naquele tumulto de covid, e aí a minha mãe pegou covid também. A situação foi muito louca em si, né, eu internei ele na segunda-feira e internei minha mãe na quarta. Não, desculpa, eu internei ele na segunda-feira
Isso mesmo. E aí ele ficou uns dias no hospital, e aí a minha mãe contraiu o Covid e agravou também a situação. Ele estava na Socimed e eu levei minha mãe no Conceição. Aí eu internei minha mãe, quando chegou lá eles já viram a saturação baixa, quiseram internar também. E aí eu voltei pra casa, pô, agora os 2 estão internados. Agora eu tô com o pai e a mãe lá, vamos ver o que vai dar. Naquela madrugada ligaram dizendo que meu pai tinha falecido. Nossa. Aí essa situação foi muito louca. Tipo, eu acabei de internar minha mãe com a mesma doença, que o meu pai estava lá, e ligaram dizendo que ele faleceu. Aí a gente fez um mesh, tiramos o celular da mão dela, a gente conseguiu deixar ela internada uns 5, 6 dias, sem contar pra ela o que tinha acontecido, porque ia ser um trauma, né. Uhum. Aí fizemos o processo, né, de cremação, tal. Depois fui lá contar Nem pra ela. pude. Não podia, não tinha nem não tinha como, ela estava internada. Ela não chegou a ser entubada como ele, mas ela chegou a colocar o cateterzinho pra respiração. E aí chegou um momento lá que o médico achou que estava restabelecendo legal, que eu podia contar, fui lá, contei sobre a perda. E aí a gente começou juntos a enfrentar essa nova fase da vida, né, que é a fase sem o Gilberto Roden. Então, pra ela o impacto pessoal gigantesco, né, perdeu o companheiro de vida, e pra nós ali na empresa também perdeu o nosso fundador, né, perder a pessoa que estava, nós temos alguns colaboradores de muitos anos, mas a pessoa que estava desde o primeiro dia ali era ele. Uhum. O que tu percebes que tu traz do teu pai? O que eu percebo que eu trago do meu pai, eu acho que esse exemplo que ele deu de ser uma pessoa bem vista pelo caráter é algo que eu tenho, que eu gosto muito também de prezar por isso. Eu não tenho um perfil, assim, de ser transgressivo em relação a relacionamentos profissionais, tributários, como vários malucos aí no mercado têm. Eu acho que essa questão dessa austeridade, dessa seriedade veio do Gilberto. E o senso de justiça. Eu sempre me pego analisando bem as situações antes de sair, conduzindo algo sem imaginar os reflexos desse algo. E ele tinha isso também. Ele analisava bem, ele tentava ao máximo tentar evidenciar se o que ele estava fazendo iria ferir alguém. Se a resposta fosse que sim, ele não fazia. E ele tinha muito isso. Eu acho que é uma das coisas que eu mais entendi que eram fortes valores. Marcos, dessa história toda, né, de construção de produto, de praça, de conexão com pessoas, porque dá para ver que você vai muito em busca dessas parcerias, dessas collabs e conexões, isso vai abrindo portas, e a Paris vai crescendo e vai chegando e vai tomando o mercado. Eu acredito que tem uma expectativa aí de crescimento exponencial para os próximos anos. Qual foi a principal característica que tu acha que tu tiveste nessa trajetória? A ousadia. A ousadia veio à frente do meu desenvolvimento como empreendedor mais sensato e com sabedoria sobre técnicas e a ousadia. Sempre que eu tive movimentos ousados, sempre que eu fiz algo que deu aquele friozinho no estômago, Dani, eu saltei um degrau. Sempre. Nos momentos em que eu fico ali, com o controle na mão, cuidando do que já existe, não, a coisa não vai igual, tá? Então essa ousadia sempre foi, sem dúvida. Se não fosse a ousadia, eu não ia ter nem o que consertar, porque eu não ia ter feito. Então, fala-se, tem um jargão, né? Antes feito do que perfeito. E para você fazer isso, você tem que ter uma dose de ousadia, né? E eu acho que a vida premia isso, tá? A gente pensa muito quando vai fazer uma análise e a grande maioria das coisas que a gente imagina que possa dar errado nunca darão, Uhum. né? E isso advém de algo que a gente fez no passado e deu errado. Mas a gente tem que fazer análise mais humilde de entender que provavelmente a gente fez alguma cagada para ter dado errado mesmo. Foi culpa nossa, agora é só a gente não refazer aquilo. Não significa que o que deu errado antes vai dar errado depois. Uhum. Claro, você não pode ser a mesma pessoa de antes, né? Mas a ousadia, então, eu respondo em uma palavra como sendo ela. Uhum. E quando tu olha para o futuro da Paris, o que tu enxerga? O que tu almeja?
Que tu busca? Uma plataforma para que as ideias das pessoas ganhem vida. Então a Paris ela é uma oportunidade para a gente se expressar com cores, para contar história, para contar sentimento e movimentar essa energia das pessoas. Se eu puder fornecer isso para o mercado, na verdade é fornecer isso para as pessoas, né? Que o mercado é feito de pessoas. Então eu consigo entregar a alma que eu sinto vibrar dentro de mim quando eu percebo uma criação bem feita, quando eu fico feliz vendo uma conquista, quando eu fico feliz vendo as pessoas felizes no ambiente ou se realizando através de um ambiente novo que pode ser uma plataforma para ela, né? Então estar envolvido nisso, servindo, é o caso que eu cito de servir, né? A Paris consegue, e eu acho que é esse o foco que eu devo ficar tentando a todo custo para ela, em todos os lançamentos, todos os produtos, é entender esse movimento e a gente ser um suporte, uma plataforma para que a tua ideia possa aparecer, né? Então eu cito aqui o caso que a gente fez agora uma participação lá em Higienópolis, né? Uma comunidade precisava de uma revitalização para uma coisa extremamente simples, que é uma sala de aula. Dani, você precisa ver a energia que tava com aquela galera indo lá pintar, pegando as nossas cores, refazendo o ambiente, e depois as crianças indo lá com mais entusiasmo para estudar. Cara, isso é fascinante. Isso é muito legal. Dá pra ver os teus olhos brilharem. Marcos, dá pra ver os teus olhos brilharem quando tu falas sobre esses movimentos artísticos. E os artistas são uma classe que carecem de apoio, realmente, né? Os artistas plásticos, enfim. Eh, eu não sei se você conhece um livro, se você já leu, Empresas Feitas para Vencer. Empresas feitas para vencer. Já? E ele fala lá, talvez as pessoas que estão me escutando não conheçam esse livro, um dos quesitos que eles encontraram nas empresas mais bem-sucedidas era que os seus fundadores, os seus CEOs, amavam o que faziam. Exato. Então esse senso de propósito, né, de entrega, de servir, realmente é um requisito para atingir resultados diferentes. E esse livro, ele combina muito com outro livro também, esqueci o nome do autor agora, mas ele teve a carreira no UOL, que é O Amor é a Melhor Estratégia. O Amor é a Melhor Estratégia. E ele fala justamente desses vínculos, né? De como você trazer todo mundo para a sensação de estarmos no mesmo barco e ir renovando nós mesmos para renovar a equipe. E quem faz essa argamassa de verdade é esse amor por alta performance, é o amor por entregas de qualidade e por aí vai, né? Ah, legal. Eu acredito que dentro dessas tuas vivências, dessas situações todas de projetos e conexões e eventos, já deve ter tido alguma história que foi engraçada. Daí a gente falou de uma história que mexeu um pouquinho no emocional, mas deve ter tido alguma história engraçada. Tem alguma história que te lembra? Eu tenho um caso curioso que é desses que causam calafrios, assim, né? Quando eu tava bem ali naquele momento que a Thermof tinha sido premiada pela Pequenas Empresas Grandes Negócios e tal, surgiu um novo movimento no Rio de Janeiro, que é da Enel Energy. A Enel é uma empresa italiana, mas hoje ela já é uma das maiores de energia no Brasil também. E a Enel estava fazendo um processo para... Era uma premiação para empresas no Brasil e que tinham relação com sustentabilidade. E aí, como o meu produto ele reflete o calor e ele economiza energia dos ambientes, porque os ambientes ficam menos aquecidos, né? Eu pensei, nossa, eu posso me inscrever, porque eu vou conseguir demonstrar que lá no fim tem economia de energia. Se tem economia de energia, tem menos carbono, então a cadeia funciona. Uhum. Fui lá, apliquei tudo e deu certo. Fui crescendo dentro do processo seletivo ali e nós somos vencedores. Olha só! A gente ficou em primeiro lugar no Brasil na categoria sustentabilidade. Mas o que é engraçado Hum. é que, assim, no dia, pensa uma dor de barriga que eu tive que enfrentar aqui dentro tudo Mas você tinha que se apresentar? A dor de barriga foi psicológica, tá? Do nada me disseram, porque assim, me falaram antes que era bacana eu mandar a apresentação em português e inglês.
Só que eu não estava com inglês fluente para ser entrevistado. Uma coisa é eu apresentar o meu PowerPoint em inglês, Ah. ok? Agora responder aos jurados em inglês, e aí me colocaram nessa sinuca. Na hora, foi no Museu do Amanhã, lá dentro do Museu do Amanhã, no 2º piso, tem uma sala de reuniões linda lá, e a reunião final foi lá. Aí começou a entrar a cúpula italiana da empresa. E chegou o magnânimo lá, o senhor Ernest Choher. E simplesmente a moça falou: "Beleza, go ahead, Marcos. Faz inglês aí". E aí eu fiz inglês e Quem tirou de letra? tirei nada. Fui do jeito que deu, a trancos e barrancos. Meio indígena. Foi, respondi as perguntas, não sei como que eu consegui responder as perguntas. E eles bolaram uma dinâmica que eles não me responderam na hora, se tinha sido bom ou não. Então, assim, eles fizeram ali a entrevista final e tinha mais outros empresários lá que seriam, alguns antes, outros depois de mim. Mas o lance que eles criaram era o seguinte: beleza, hoje é o dia das audições, amanhã vai ter o evento final lá em São Paulo. Eu já estava pensando também, poxa, que gasto, né? Tive que vir pro Rio, agora para São Paulo, que desgraça, e cheguei aqui ainda afinal em inglês. No outro dia, eu peguei o avião, estava lá no Santos Dumont, entrei no avião da Gol. Daqui a pouco eu vejo os jurados todos sentados na fileira da frente, 4 caras sentados na minha fileira da frente. Hum. Aí eu ouvi um falando pro outro assim: "Ó, vamos falar baixo porque o vencedor tá aqui atrás". E tu nem sabia o resultado? Não, Nada? não. Só que o que me impressionou é que eles falaram em português. Que sacanagem. Aí eu falei assim: "Não, não, não, espera aí. 2 coisas pra vocês. Primeiro, eu ganhei. Em Você ficou segundo, feliz? brincaram, eu tinha que aproveitar. Aí eu assim, e outra, vocês falam português, cara. Que graça teve eu fazer tudo em inglês. Os caras, cara, é língua latina, italiano, eles falam português bem pra caramba. Alguém pediu pra ser em inglês e nenhum deles pensou que podia me orientar a não fazer. Sabe, quando alguém fala: Uhum. "Faz assim", todo mundo faz assim? Ninguém disse que precisava mudar, acharam que o inglês estava mais ou menos ok, e foi. E aí, lá no Rio, recebeu o prêmio Aí fui pra São Paulo, aí recebi o em prêmio, São Paulo, que eles deram o spoiler que não devia dar. mas em inglês. Só em português, todo mundo rindo, tomando caipirinha, comendo feijoada. Eles vêm pro Brasil com uma certa frequência. Os brasileiros estão sempre lá na sede, na Itália também. Então eles já têm um traquejo forte. Mas foi pra testar o teu emocional. Foi pra testar o emocional e pra ver, eu acho. Depois a gente sempre tenta ver uma lição, né? Aham. Eu acho que a lição ali de novo foi a ousadia, porque se eu tivesse pensado bastante, eu tinha travado. Uhum. Assim, porque realmente me deixou muito preocupado a parte das perguntas. Cara, que feio, né? Alguém perguntar e eu responder outra coisa. Que massa. Marcos, quer mostrar o que tu trouxe aqui de presente? Vamos ver? Eu trouxe um mimo aqui pra ti, tá? Vou deixar. Então, em primeiro lugar, nosso símbolo mais conhecido da França, né? Que é a Torre Eiffel. Aham. Essa aqui é uma torre impressa em impressora em 3D. Ela é resina, né? Impressão. E veio com kit de tintas, então você vai poder deixar ela no seu escritório, na sua casa, assim, ou pensar, ó, Pode. pode ficar na mesa do podcast. Já lá vai ter um lugar aqui. E se você não quiser pintar a torre, aí eu trouxe algo que eu vou te colocar um pouquinho mais na obrigação de pintar, que é uma tela. Eu vou pintar. Celine e Germano que se segurem, porque eu que vou pintar essa. E aqui o kit de tintas, então você não tem desculpa nenhuma para dizer que tenha faltado algo. Olha que legal. Tá? Esse aqui é um lançamento nosso da coleção das 25 cores da linha artística. Tinta acrílica. Celine e Germano tem que passar longe. Ah, deixa Deixa só gasto pra eles. propaganda da ONU, se sujar faz bem. Ah, que legal. Então, se eles não estiverem aptos a brincar, porque a mãe deles não vai entregar, Pintar todos os lugares, as paredes. daí a mãe deles pode pintar. Eu vou pintar essa aqui na horinha que eu tiver sossegada, que eles tiverem, porque vai ser uma terapia. Tá aqui a... Sem dúvida, o propósito disso é te conectar um pouco com a arte, é sempre quem eu tô presenteando, a intenção é essa.
Pegar aquele momento que tu vai ter um pouquinho a oportunidade de ter o ócio, tirar o celular da tua mão, tirar as outras preocupações e te fazer ter talvez um contato com algo que tu nunca fez na vida. Uhum. É raro as pessoas que eu convido a pintar numa tela e que dizem: "Não, eu já pintei antes". A grande maioria nunca fez algo e há muito tempo não faz algo artístico também. Sim. A gente perde essa criança interior, né. As responsabilidades vêm e a gente para de ter esses contatos manuais. Então ela é sobretudo um convite para você ter um momento de mais tranquilidade, Hum. algo manuseável. Vou aproveitar esse momento aqui, eu vou fazer uns exercícios de introspecção, inspirados nos teus exercícios, vai que surge algum insight aqui pintando esse Tem leão. se for compatível contigo, né, se tu ficares bem com o silêncio, pode ser uma saída. Ou talvez algumas pessoas não fiquem, né, Sim. esse é o modelo que eu aprendi. Uhum. Marcos, nós estamos chegando no final, e agora vem a pergunta final. Ai, ai, ai. A pergunta final é aquela fechar a conta da tua vida até aqui, passar a régua. Fazer um exercício, já que tu é o cara dos exercícios aí de autoconhecimento e reflexão, eu acredito que toda vida, toda história de alguém traz um grande aprendizado, uma grande lição. Se você fosse olhar para trás, toda essa história que você construiu até aqui, e fosse resumir em uma frase dizendo: "Eu, Marcos, vivi o que vivi e aprendi que..." Eu aprendi que para ser o homem que eu imaginei que eu era no começo da minha carreira, eu ainda preciso gastar muita sola. Uau, vai chegar onde? O céu é o limite, então. Nossa, cada dia a gente aprende, aprende e aprende que tem muito para aprender. Tá, esse ciclo para mim ele pode ser até de 6 meses. Quando eu olho 6 meses atrás, eu me pergunto: "Como que eu esperaria resultados melhores fazendo do jeito que eu fazia?", sabe, eu acho que é muito isso. E o sonho, né, de empreender, a gente se espelha em outros empresários, observa o sucesso deles e não tem a exata noção, nem de perto, né, Uhum. de quantos desafios eles já transpuseram, de quantas vezes eles precisaram, né, fazer uma metamorfose e se reinventarem. Hum. Então, eu acho que eu ainda tô só no começo do que eu preciso aprender. Marcos, eu já te admirava, mas depois dessa conversa eu passei a te admirar muito mais. Opa, Virou uma fonte de inspiração. eu sou lisonjeado. Esse Obrigado. esse podcast, ele, se as pessoas prestarem muita atenção nas coisas que você falou, vai trazer muitos insights. Eu fiquei aqui borbulhando de ideias e pensando em várias coisas. Foi muito bom, muito boa a conversa. Obrigada por essa oportunidade E eu também. que agradeço a oportunidade de poder vir aqui falar, né, você me trouxe esse desafio. A gente não está acostumado a falar de nós mesmos, né, e foi uma experiência nova, um aprendizado também. E sobre as possibilidades, né, de alguma fala ter, colocado na cabeça de alguém aquela inquietude saudável, e a pessoa queira conversar, queira ter ideias, a gente está super disponível para poder dialogar, tá. Isso é bem importante a gente deixar aberto o espaço Olha também. que eu tenho teu WhatsApp, hein. Pelo menos eu crio mais uma dúvida para ti lá. Então. Marcos, redes sociais da Paris, tuas, daqui, Paris, do Brasil. Perfeito, é Paris do Brasil, a gente transformou, né, antes nós tínhamos aquela história separada por segmentos, Paris Telas, Paris Tintas, mas, nos últimos 2 anos já é Paris do Brasil. Esse é o nosso novo DNA, nosso novo mantra, a gente vai colocar tudo debaixo do mesmo propósito. Então segue a Paris do Brasil, e aí a startup de tecnologia, por questões de singularidade, ela obedece a outra roupagem, né, que é a Thermo-Off. Uhum. Então, E nas tuas redes, tu também compartilha onde tu tá, esses eventos artísticos? aí o meu Instagram pessoal é o Marcos Roden, né, @marcosroden, e ali eu solto um pouquinho de cada coisa que a gente vem fazendo. Joia, muito bom. Pessoal, Para o desespero das agências de publicidade, eu ainda dou vários spoilers que não deveria. muito bem, pessoal. Esse foi o episódio de número 39. Sabia que o papo ia fluir, que ia ser um papo de muito conhecimento. Espero que vocês tenham também gostado. Não esqueça de me seguir lá no Instagram, do @viviaprendi podcast, com apoio cultural de LD Espaço Odontológico. Tchau e até o próximo episódio.